velha inútil. Foi o que meu filho gritou bem no meio da festa de promoção. Depois zombou e completou: minha mãe não chega nem aos pés da minha sogra. A sala inteira explodiu em gargalhadas. As taças de vinho tilintavam como se assistissem a uma comédia de quinta. Minha nora, Lunara, estava ao lado dele, com os lábios vermelhos curvados em um sorriso triunfante, enquanto meu filho baixava a cabeça para evitar o meu olhar, como um covarde. Eu sentia os olhares de desprezo me atravessando a pele como agulhas. Ninguém ficou do meu lado, mas eles não sabiam que eu não gritei, não chorei, não fiz um escândalo. Eu apenas sorri, porque no dia seguinte, todas as fechaduras da casa deles já haviam sido trocadas. E aquilo foi apenas o começo de uma queda que jamais poderiam ter imaginado. Não desvie o olhar, porque a verdade está prestes a ser revelada. Meu nome é Carmen. Tenho 61 anos. Passei a vida inteira lutando para que meu filho, Juvenal, chegasse onde está hoje, para que pudesse vestir aquele terno italiano impecável, ostentar aquele relógio de ouro brilhante e sentar-se naquela mesa longa com toalhas brancas como a neve. E, no entanto, justamente no momento da sua ascensão, eu me transformei em uma sombra esquecida no canto, um objeto velho que se leva por obrigação. O ar do restaurante cheirava a perfume caro, a lírios frescos e ao aroma intenso do café coado. Eu fiquei sentada, vestia meu vestido azul marinho, o mais digno que tenho. Guardei-o com cuidado por 10 anos, reservado apenas para ocasiões importantes. Mas ali, entre vestidos de gala brilhantes e trajes de etiqueta, eu me sentia como uma mancha em uma toalha branca. Todos os olhares de admiração estavam direcionados para Dona Patrícia, a mãe de Lunara. Ela estava sentada na cabeceira da mesa, rindo alto. As mãos carregadas de anéis de ouro brilhavam enquanto ela falava de sua viagem à Europa, de vinhos caros, do que ela chamava de classe. Juvenal servia-lhe vinho, ajeitava-lhe a cadeira, assentia como um aluno obediente. Olhava-a com aquela admiração que há anos deixou de dedicar a mim. Olhei para minhas mãos sobre o colo, mãos cheias de manchas, endurecidas, com unhas corroídas pelos produtos de limpeza. Senti o sangue gelar nas veias. Então, uma voz despreocupada soou do outro lado da mesa. Talvez fosse o chefe de Juvenal. E diga, Juvenal, sua mãe deve estar muito orgulhosa de você. A mesa inteira fez um segundo de silêncio. Prendi a respiração, levantei a cabeça. Um raio de esperança cruzou meu peito. Juvenal se virou. Desta vez, seus olhos encontraram os meus, mas neles não havia amor, apenas vergonha. Uma vergonha nua. Ele forçou um sorriso, buscou algo para dizer, uma piada para dissipar o momento diante dos seus chefes, e murmurou: Ah, minha mãe. Ela é de outra época, só entende de panelas e esfregões. Comparada ao conhecimento da minha sogra, ela não tem ponto de comparação. É um pouco rústica e bastante inútil neste mundo moderno. Inútil. Ele disse isso como se não fosse nada. Mais uma vez, a mesa inteira explodiu em risos. Risos que me perfuravam como agulhas. Lunara, minha nora, deu um gole na taça, olhou-me de soslaio e sussurrou no meu ouvido com falsa cortesia: Aqui, todos são gente educada. Já é sorte deixarem você sentar. Não estrague o ambiente com seus dramas. Engoli em seco. A garganta ardia como se eu tivesse engolido areia quente. Apertei a barra do meu vestido debaixo da mesa, sentindo o tecido áspero e amassado contra a palma da mão, lembrando-me de todos os anos de humilhação que aguentei por este momento. Esperei que Juvenal me defendesse. Esperei que dissesse uma única frase, por mais simples que fosse. Minha mãe deu tudo por mim. Mas não. Ele apenas riu com os outros, brindou com a sogra, como se eu não existisse, como se minha presença fosse um erro que ele tentava corrigir me negando. Basta. Naquele instante, a surpresa transformou-se em uma dor aguda, como uma facada nas costas. Mas eu não chorei, não gritei. Levantei-me devagar, peguei o guardanapo branco sobre a mesa, dobrei-o com cuidado e o deixei junto ao prato intacto.
Juvenal franziu a testa, inclinou-se e murmurou irritado entre dentes. Mãe, senta. Não complique as coisas. Estamos em plena festa, por favor. Não respondi. Não olhei para ele. Inspirei fundo e endireitei as costas, que haviam se curvado limpando chãos para pagar os estudos dele em escola particular. E saí daquele salão iluminado por lustres. Caminhei entre mesas cheias de comida desperdiçada e gente elegante. Atravessei em frente a garçons que me olhavam com pena. Ao empurrar a porta de vidro, o vento gelado dos jardins me bateu no rosto. O cheiro de fumaça de carros se misturava ao aroma das flores de ipê roxo da calçada. Caminhei sozinha em direção ao ponto de ônibus. Não chamei táxi. Sabia perfeitamente o quanto eles desprezavam cada centavo meu. Atrás, através do vidro isolante, as risadas e vozes ainda podiam ser ouvidas. Essas risadas ecoavam nos meus ouvidos como pratos quebrados, afiadas e dolorosas. Subi no ônibus da linha, aquele verde desbotado que me leva da zona rica até meu bairro. Sentei-me lá atrás, colada à janela. O motor roncava e as pessoas iam apertadas, cansadas de trabalhar, com cheiro de suor e de dia longo. Mas eu não sentia nada. Estava entorpecida. Enquanto o ônibus avançava, deixando para trás os edifícios altos e brilhantes dos jardins, minha mente viajou mais rápido que as rodas. Viajou para trás. Olhei minhas mãos outra vez, sob a luz trêmula do teto do ônibus. Estas mãos, Juvenal disse que eram inúteis. Fechei os olhos e de repente voltei a sentir o ardor do cloro e da água sanitária. Lembrei-me dos anos em que passava 10, 12 horas diárias de joelhos, esfregando pisos de mármore que não eram meus, lavando vasos sanitários de gente que nem sequer me dava bom dia. Lembrei-me da dor na lombar que nunca mais me deixou. E para quê? Para que meu Juvenal não sentisse falta de nada. Lembrei-me dos jantares. Quantas vezes servi só um prato de arroz e feijão com farinha e sal, dizendo que não tinha fome, para que ele pudesse comer o bife completo, para que fosse bem alimentado para uma escola, para pagar aquela escola particular bilíngue onde aprendeu a falar tão elegante, onde aprendeu a olhar por cima do ombro, onde aprendeu a ter vergonha da mãe. Uma lágrima solitária rolou pela minha bochecha. Limpei-a rápido com raiva. Não, eu não vou chorar por ele. Chorei porque percebi o meu erro. Meu grande erro não foi ser pobre. Meu erro foi protegê-lo tanto da pobreza que ele se esqueceu de onde veio. Eu criei aquele homem que hoje me negou. Eu alimentei o ego dele com a minha fome. O ônibus freou de repente no meu ponto. Desci devagar, com cuidado para não tropeçar. Minha rua estava tranquila. As casas aqui não são mansões, são de alvenaria e cimento, geminadas. Mas esta casa, a do portão preto descascado, é minha. Entrei. O silêncio me recebeu. Não era um silêncio de paz, era um silêncio pesado. Acendi a luz da sala. Lá estava tudo. Os móveis velhos de que tanto cuidei, as toalhinhas de crochê que eu mesma fiz e, na parede principal, o santuário ao meu filho. A foto de formatura dele. Lá estava ele, jovem, sorrindo com a beca e o capelo, me abraçando. Na foto, eu sorria com orgulho, com minhas melhores roupas da época. Aproximei-me do quadro. Olhei fixamente para os olhos dele, aqueles olhos de papel que pareciam tão bons. Inútil, você me chamou. A palavra ecoou na sala vazia. Se eu sou tão inútil? Juvenal, de onde saiu o dinheiro para o seu terno naquela noite? Se eu sou tão inútil, quem pagou a sua faculdade quando seu pai morreu e nos deixou sem nada? Percebi algo que me gelou o sangue. Ele se envergonha da minha pessoa, tem nojo da minha roupa velha e do meu jeito de falar. Mas não tem nojo do meu dinheiro. Não tem vergonha de me pedir para hipotecar esta casa toda vez que se mete em encrenca. Ele quer os ovos de ouro, mas quer matar a galinha porque a acha feia. Senti uma fúria que nunca havia sentido. Não era quente como a raiva. Era fria, metálica. Levantei a mão e, com um movimento seco, virei o retrato. Deixei-o de bruços sobre a prateleira. Não quero mais ver esse sorriso mentiroso.
Sentei-me no sofá para esperar. Não dormi. Vi a escuridão da janela ficar cinza e depois azul. Ouvi o galo do vizinho e os primeiros caminhões passando. Quando o primeiro raio de sol entrou pela cortina, levantei-me. As pernas não doíam mais. Eu tinha uma missão. Caminhei até o móvel da sala de jantar. Abri a gaveta de baixo, aquela que tem chave. Tirei o envelope pardo, velho e gasto. Lá estavam as escrituras da casa. Papel amarelado, assinaturas antigas, mas com o meu nome escrito claro e forte. Genoveva Rodrigues. Meu nome, não o dele. Meu. Acariciei o papel. Este é meu escudo. Esta é minha dignidade. Olhei o relógio da parede. 7 da manhã. Peguei meu celular. Busquei na agenda de papel o número que tinha guardado por via das dúvidas. Disquei o telefone. Tocou 2 vezes. Alô? Atendeu uma voz sonolenta. Bom dia, seu Beto, disse com voz firme sem hesitar. Dona Genoveva, aconteceu alguma coisa? É muito cedo. Sim, seu Beto. Preciso de um serviço urgente. Quero que o senhor venha agora mesmo. A chave ficou dentro. Seu? Não, seu Beto. Respondi, olhando para a porta por onde meu filho entrava e saía como se fosse o dono do mundo. Não perdi nada. Pelo contrário, estou prestes a começar a recuperar o que é meu. Quero trocar todas as fechaduras da minha casa. Todas. A do portão, a da entrada, a de trás. E quero as mais seguras que o senhor tiver. Houve um silêncio do outro lado da linha. A senhora perdeu as chaves, dona Genoveva? Não, seu Beto, respondi, olhando a porta por onde meu filho entrava e saía como se fosse o dono do mundo. Não perdi nada. Pelo contrário, estou prestes a começar a recuperar o que é meu. Venha rápido. Seu Beto chegou cedo, com sua caixa de ferramentas enferrujada e aquele sorriso banguela de sempre. Trabalhou rápido. O ruído da furadeira rompendo o metal das velhas chapas soava como música para meus ouvidos. Enquanto ele trocava os ferrolhos do portão e da porta principal, eu me ocupei de outra coisa. Comprei uma campainha dessas modernas, mais barata, das que tem uma camerazinha. Custou minhas economias da semana, mas seu Beto me ajudou a instalá-la no batente da entrada. Parecia um pouco torto, um remendo de plástico cinza na minha parede velha, mas funcionava. Da telinha embaçada que pus na cozinha, eu podia ver a rua. Ao meio-dia, minha casa era uma fortaleza. Paguei seu Beto e agradeci. Ele me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Gente de bairro sabe quando é melhor calar. Senti-me estranha ao fechar a porta por dentro com a chave nova. Girei o metal. Clique. Um som seco, definitivo. Sentei-me no meu sofá com um café preto na mão e esperei. Não tive que esperar muito. Às 4 da tarde, ouvi o motor do carro de Juvenal. Aquele carro cinza enorme que ele sempre estaciona atrapalhando a calçada, porque pensa que a rua é dele. O coração disparou. Não vou negar. O hábito de ser mãe submissa é difícil de quebrar. Meus músculos se tensionaram para levantar e correr para abrir, como sempre, mas eu me forcei a ficar sentada. Ouvi os passos pesados dele, o tilintar do chaveiro. Ele sempre carrega muitas chaves, como se fosse o carcereiro da própria vida. Enfiou a chave na fechadura do portão. Nada. A chave não girava. Eu o vi pela janelinha da sala, escondida atrás da cortina. Ele tirou a chave, olhou-a com estranheza, soprou como se tivesse poeira e a enfiou novamente com força. Nada. Então, o espetáculo começou. Primeiro, tocou a campainha, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes seguidas, daquelas que perfuram o ouvido. Depois começou a golpear o metal do portão com a palma aberta. Mãe, abre! A chave não serve! Gritou. A voz dele soava irritada, não preocupada. Irritada, como quando a empregada não tem a camisa passada pronta. Para ele, eu não era a mãe naquele momento. Era o serviço doméstico que estava falhando. Ele vinha à minha casa como quem vai ao seu depósito pessoal. Devia vir buscar algum papel velho ou deixar caixas que o atrapalham no seu apartamento de luxo, ou talvez levar algo que julgava ser dele. Levantei-me devagar,
Deixei minha xícara na mesa. Caminhei até a porta principal, mas não a abri. Fiquei ali parada, do outro lado da madeira, respirando o cheiro de verniz antigo. Mãe, está surda ou o quê? Abre logo que estou com pressa. Lá estava. A pressa dele sempre tem tempo para os outros, mas para mim, só tem pressa. Respirei fundo. Senti o coração batendo forte na garganta. Não de medo, mas de uma adrenalina que queimava. Aproximei a boca da porta fechada. Eu não vou abrir, Juvenal. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio de surpresa absoluta. O barulho da rua pareceu parar. O que você está dizendo? Para de brincar, mãe. Não tenho tempo para suas bobagens de velhinha. Abre o portão. Não. Repeti. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu mesma esperava. Surpreendi-me ao me ouvir assim. Ouvi-o chutar o chão com impaciência. Mas o que está acontecendo com você? Eu sou seu filho. Esta é a minha casa. Não, Juvenal. Você se engana. Esta casa tem dona. E por acaso a dona é uma velha inútil. Ele ficou quieto por um momento. Certamente as palavras atingiram sua memória. Ele se lembrou da noite passada, mas em vez de pedir perdão, seu orgulho se acendeu mais forte. Ah, por favor. Mãe, vai fazer drama por causa de uma piada? Lunara, não seja ridícula. Abre a porta ou eu a derrubo. Tente, eu disse, apoiando a testa contra a madeira fria. Tente, e eu vou chamar a polícia. Pessoas inúteis como nós não sabemos abrir a porta para gente importante e elegante como você. Então é melhor ir embora. Aqui não tem nada para você. Sentiu-o se encostar no portão. Eu podia ouvir a respiração dele agitada do outro lado. Mãe, que vergonha! Os vizinhos estão olhando. Ele sibilou, baixando a voz, preocupado com o que os outros diriam. Que olhem! Gritei. E desta vez, sim. Levantei a voz para que Dona Rosa, a vizinha fofoqueira da frente, e o seu da venda ouvissem bem claro. Que olhem e que saibam que aqui não entra ninguém que me falte com respeito. Vá embora. Juvenal soltou um palavrão que ecoou no pátio. Ouvi um golpe seco metálico. Ele havia chutado o portão com toda a sua força. A chapa vibrou. Soou como um trovão, mas a fechadura nova do seu Beto nem se mexeu. Resistiu, assim como eu. Você vai me pagar, mãe. Vai se arrepender disso. Quando o seu chilique passar e você precisar de dinheiro para seus remédios, não me procure. Está louca. Ouvi os passos dele se afastando rápido, os saltos batendo forte na calçada, a porta do carro sendo fechada com força, o ranger dos pneus ao arrancar em alta velocidade, queimando borracha como um garoto imaturo. Fiquei parada no corredor escuro. Minhas mãos tremiam um pouco, mas pela primeira vez em anos, não era por nervosismo nem por medo. Era por poder. Olhei a porta fechada, aquela porta que sempre esteve aberta para ele, sem condições, a qualquer hora. Hoje estava fechada e eu tinha a chave no meu bolso. Pesava, mas era um peso bom. Senti-me leve, senti-me dona do meu espaço, dona do meu silêncio. Ele foi embora zangado. Sim. Ele me ameaçou. Sim. Mas ele se foi, e eu fiquei na minha casa, no meu castelo, e ninguém, absolutamente ninguém, ia entrar sem a minha permissão. Amigos, quero perguntar algo muito sério. De coração para coração, vocês acham que fui dura demais com meu próprio filho? Acham que uma mãe deve aguentar insultos e humilhações só pelo fato de ser mãe? Ou fiz bem em fechar essa porta para sempre e lhe dar uma lição? Se vocês estivessem no meu lugar, teriam aberto quando ele começou a gritar e a chutar? Por favor, ajudem-me a entender se fiz o correto. Escrevam o número 1 nos comentários se apoiam minha decisão e acham que mereço respeito, ou o número 2 se acham que eu devia perdoá-lo e abrir a porta. A opinião de vocês é muito importante para mim, porque o que vem depois, o que a esposa dele fez quando soube, é ainda mais difícil de acreditar. Não se esqueçam de curtir o vídeo para me dar forças de continuar contando esta história.
Passaram-se 3 dias. 3 dias de um silêncio abençoado. Ninguém veio bater na minha porta. Ninguém ligou para meu telefone. Pensei que talvez, só talvez, a mensagem tivesse sido clara. Mas a paz nesta família é como a neblina. Dura pouco e esconde precipícios. No quarto dia, a campainha nova tocou. Olhei pela telinha da cozinha. Não era o carro cinza de Juvenal. Era um carro branco, pequeno, mas luxuoso. Desses que brilham tanto que ferem a vista. E na porta estava ela. Lunara, minha nora. Vinha sozinha. Isso me pôs em alerta imediatamente. As cobras não costumam andar sozinhas, a menos que vão caçar. Tirei o avental, alisei o cabelo na frente do espelho do corredor e fui abrir. Não tirei a corrente de segurança. Apenas abri uma fresta. Olá, Lunara. O que deseja? Ela fez a melhor cara que podia. Aquela cara que ensaiou na frente do espelho, com um sorriso que mostrava todos os dentes, brancos e perfeitos, mas que não chegava aos olhos. Os olhos dela continuavam frios, calculistas. Ai, sogrinha linda, boa tarde. Eu venho em paz. Abre, por favor. Eu trouxe uns docinhos da confeitaria francesa de que a senhora tanto gosta. Bom, de que acho que a senhora gosta. Docinhos franceses. Eu prefiro o pão doce da padaria da esquina, o de R$ 5. Mas é claro, ela não sabe disso. Ela pensa que o carinho se compra com açúcar caro. Fechei a porta por um segundo para tirar a corrente e voltei a abrir. Deixei-a entrar. O cheiro do perfume dela invadiu minha sala. Cheirava a flores mortas e a dinheiro. Ela sentou-se na beirada do meu sofá velho, com a coluna reta, cuidando para que a saia de marca não tocasse muito o tecido gasto. Olhou em volta com uma mistura de pena e nojo que tentou disfarçar muito mal. Juvenal não pôde vir, ela disse, ajeitando o cabelo. Ele está muito magoado, sogrinha. A senhora sabe como ele é, tão sensível, mas ele me mandou porque estamos muito preocupados com a senhora. De verdade, não dormimos pensando no seu bem-estar. Sentei-me na minha cadeira de madeira de frente para ela, pus as mãos sobre os joelhos e a deixei falar. Queria ver até onde ia a atuação. Diga, Lunara, o que os preocupa tanto? Que eu continue respirando? Ela soltou uma risadinha nervosa. Ai, que coisas a senhora diz, sogrinha. Que humor negro a senhora tem. Não, nos preocupa que a senhora viva sozinha nesta casa tão grande e tão velha. Ela fez uma pausa, olhando para o teto onde havia uma pequena mancha de umidade. Olhe essas paredes. Os encanamentos devem estar podres. As escadas são perigosas para uma mulher da sua idade. Imagine se a senhora cai e ninguém fica sabendo. Deus me livre. Juvenal morreria de culpa. Assenti lentamente, fingindo ser tonta. Sim, a casa é velha, como eu. Exato, ela disse, inclinando-se para a frente, baixando a voz a um tom confidencial, como se fôssemos amigas de longa data. Por isso pensamos em uma solução maravilhosa, sogrinha. A senhora merece descansar. Merece ser atendida como uma rainha. Ela abriu a bolsa de marca e tirou um panfleto brilhante. Pôs na minha mão. Olhe, isto é um residencial para idosos. Não é um asilo de jeito nenhum. É como um hotel de 5 estrelas. Tem enfermeiras 24 horas. Atividades, jardim, comida gourmet. Ali, a senhora estaria segura, acompanhada, feliz. E nós ficaríamos tranquilos. Olhei o panfleto. Fotos de velhinhos sorrindo, jogando dominó, vestidos de branco. Parecia o céu. Ou a sala de espera da morte. Parece muito caro, eu disse devolvendo-lhe o papel. Lunara sorriu mais abertamente. Aqui vinha o golpe. Com isso a senhora não se preocupe. Nós cuidamos de tudo. Só tem um pequeno detalhe administrativo para podermos pagar a mensalidade, que é bem alta, porque queremos o melhor para a senhora, e para gerenciar os impostos e essas coisas legais chatas. Juvenal pensou que o melhor seria passarmos esta casa para o nome dele. Aí estava a armadilha. Fiquei olhando-a fixamente. Ela sustentou o olhar, certa da sua vitória.
Acreditava que estava falando com uma idosa senil que se deixaria deslumbrar pela promessa de um hotel de luxo. Inclinei-me um pouco para ela e pus a mão na orelha, fingindo que não tinha ouvido bem. Como você disse, filha? Em nome de quem? De Juvenal, sogrinha. Do seu filho. É só uma formalidade para facilitar as coisas. A senhora assina. Nós vendemos. Digo, nós administramos a propriedade. E com isso se paga a sua estadia no paraíso. A palavra escapou. Vendemos. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu a peguei no ar. Fingi-me confusa outra vez. Franzi a testa. Vender? Mas se esta casa é do meu marido e minha, por que Juvenal iria querer a minha casa se ele já tem o apartamento dele naquela torre bonita? Lunara bufou. Uma pequena rachadura apareceu na sua máscara de bondade. Começou a mover o pé com impaciência. Ai, sogrinha, a senhora não está entendendo. Juvenal precisa de liquidez. Digo, ele precisa ter os papéis em ordem para cuidar da senhora. O nosso apartamento é outra coisa. Esta casa é um ativo. É um capital morto aqui, caindo aos pedaços. Se a pusermos no nome dele, podemos investir esse dinheiro em algo que valha a pena. Investir? Perguntei, abrindo bem os olhos. Então, não é mais para o meu asilo. Residencial? Corrigiu ela, já com o tom aborrecido. É para tudo, sogra. É pelo bem da família. Juvenal é um homem de negócios. Ele sabe o que fazer. A senhora já não entende de finanças modernas. É só assinar os papéis que vamos trazer e deixar que a gente se preocupe. A senhora não confia no seu próprio filho? Olhei para as mãos dela. Tinha as unhas pintadas de um vermelho perfeito, agarrando a bolsa com força, como se quisesse estrangulá-la. Estava desesperada. Tinha pressa. Levantei-me devagar. Ai, filha, estou com um pouco de dor de cabeça com tanta palavra complicada. Ativos, liquidez, investimento. Eu só entendo de tijolo e telhado. Caminhei em direção à porta e a abri. Deixe-me pensar, Lunara. Diga a Juvenal que vou rezar para que Deus me ilumine. Lunara levantou-se de repente, visivelmente frustrada. Alisou a saia com raiva. Não tem muito o que pensar, Genoveva. É uma oportunidade única. Não seja egoísta. Juvenal precisa de você. Digo, precisa que você fique bem. Obrigada pelos docinhos, eu disse apontando a saída. Ela passou por mim, bufando. O cheiro do perfume dela agora me parecia rançoso, como fruta podre. Saiu para a rua sem se despedir, saltos batendo forte até o carro branco. Fechei a porta, passei o ferrolho novo, clique. Recostei-me na madeira e soltei o ar que vinha prendendo. Não vieram pedir perdão pela festa. Não vieram ver se eu estava bem de saúde. Vieram pela escritura. A palavra que escapou de Lunara ecoava na minha mente. Investir. Liquidez. Não queriam cuidar de mim, queriam dinheiro vivo, e o queriam rápido. Olhei o panfleto brilhante que ela deixou esquecido sobre a mesa. Peguei-o e amassei-o com força até transformá-lo em uma bola de papel. Joguei no lixo. Eles pensam que sou uma velha tonta que ouve mal. Mas eu escuto melhor do que nunca. Eu escuto o som da ganância se aproximando. E é melhor que se preparem, porque esta velha inútil não vai assinar nada. O destino tem formas estranhas de nos avisar quando o perigo está próximo. Às vezes, é um pressentimento, uma dor nos ossos, mas desta vez o aviso chegou em uma motocicleta de entregas. Era meio-dia. O sol entrava morno pela janela, iluminando o pó que flutuava no ar. Ouvi o motor da moto lá fora e, em seguida, a campainha. Aquela campainha nova que instalei. Saí para ver. Era um entregador com capacete e colete laranja. Pacote para o senhor Juvenal Morales. Disse sem tirar o capacete. Senti um impulso de dizer que Juvenal não morava mais ali, que não era mais bem-vindo, mas vi o envelope. Era um envelope pardo, grosso, desses que trazem documentos importantes, e trazia o logotipo de uma clínica privada no Morumbi, uma das zonas mais caras da cidade. Assine aqui, por favor.
disse o homem, estendendo-me uma tela eletrônica. Minha mão hesitou, mas algo dentro de mim, aquela voz que tem me guiado nestes dias, disse para eu receber. Rabisquei minha assinatura e peguei o envelope. O entregador se foi, deixando-me sozinha, com aquela bomba relógio nas mãos. Entrei em casa e sentei-me à mesa da sala de jantar. O envelope dizia: confidencial, somente para o destinatário. Juvenal nunca mudou seu endereço de correspondência. Por desídia ou porque, no fundo, ele continua acreditando que esta é a casa dele. Peguei uma faca da cozinha. O metal brilhou. Rasguei o papel com cuidado, tirei o conteúdo. Eram várias folhas grampeadas, papel fino, timbrado. Comecei a ler, e conforme lia, senti o sangue escorrer para os meus calcanhares. Avaliação psiquiátrica preliminar. Paciente: Genoveva Rodrigues. Idade: 68 anos. Diagnóstico: demência senil avançada com episódios de paranoia e agressividade. Recomendação: interdição legal imediata e transferência para centro de cuidado permanente. O papel caiu das minhas mãos. Demência, paranoia. Eu nunca havia pisado naquela clínica. Eu nunca havia visto o doutor que assinava embaixo. Um tal Dr. Mendes, com um registro profissional muito longo. Como podiam me diagnosticar se sequer haviam me examinado? Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas não de tristeza, de terror. Um terror frio que me paralisou. Queriam me declarar louca. Queriam dizer a um juiz que eu não podia cuidar de mim mesma. Se conseguissem isso, Juvenal se tornaria meu tutor legal. Ele teria o controle de tudo, do meu dinheiro, da minha casa, da minha vida. Levantei-me tremendo. Precisava entender como tinham conseguido isso. Então, lembrei-me do computador velho. Juvenal deixou o computador de mesa no antigo quarto dele há meses. Disse que estava muito lento e comprou um notebook novo, mas nunca o apagou. Às vezes, quando vinha, ele o ligava para buscar arquivos antigos. Corri para o quarto, liguei o aparelho. Demorou uma eternidade para ligar, fazendo barulhos como se fosse morrer. Por favor, meu Deus, que ele não tenha mudado a senha. Digitei a data de aniversário dele. Entrou. O e-mail estava aberto e também um aplicativo de mensagens que ele usava no computador, vinculado ao celular. Procurei o nome. Não demorei nada. Estava nos recentes. Sogra Patrícia. Abri a conversa. E ali estava a prova da maldade mais pura que eu já tinha visto na vida. Li as mensagens de 2 dias atrás. Dona Patrícia escrevia: Juvenal. Já falei com o Dr. Mendes. Ele me deve um favor de quando eu era diretora no colégio e ajudei o filho dele a não ser expulso. Ele vai assinar o laudo sem ver a sua mãe. Juvenal respondia: É seguro? Não precisamos levá-la, Dona Patrícia. Não seja tolo. Se você a levar, ela vai gritar e fazer escândalo. Mendes vai colocar que ela se nega a ser examinada por causa do estado agressivo dela. Isso ajuda mais o caso. Com esse papel, o juiz te dá a tutela em menos de um mês. Você diz que ela trocou as fechaduras porque está paranoica, tudo se encaixa, Juvenal. Obrigado, sogra. A senhora não sabe o peso que me tira de cima. Preciso dessa casa, Dona Patrícia. Eu sei. E minha filha precisa de um marido que resolva, não um chorão. Faça isso logo. Deixei-me cair na cadeira giratória de Juvenal. Senti vontade de vomitar. Dona Patrícia, aquela mulher tão elegante, tão educada, que recita poemas e vai à missa aos domingos. Ela era a arquiteta de tudo isso. Usava suas influências, seus contatos de gente rica para esmagar uma velha diarista como eu. Para eles, eu não era uma pessoa, era um estorvo que precisava ser tirado do caminho para receber uma herança antes da hora. Olhei-me no espelho do guarda-roupa. Vi uma mulher grisalha, com o rosto lavado e um vestido simples. Eu parecia louca? Parecia agressiva? Não, eu parecia assustada. Mas o medo, quando se está encurralada, se transforma em outra coisa. Transforma-se em instinto de sobrevivência. Respirei fundo uma vez, 2 vezes.
Limpei as lágrimas que nem sequer tinha percebido que haviam saído. Peguei o envelope pardo, dobrei-o e o meti debaixo da minha cinta, colado à minha pele. Ninguém ia tirá-lo de mim. Aquela era a minha arma. Eles tinham mentiras e doutores corruptos. Eu tinha a verdade impressa em papel timbrado. Saí do quarto e fui para o meu. Abri minha cômoda. Tirei um batom que estava guardado há anos. Um vermelho queimado, discreto, mas firme. Aproximei-me do espelho. Pintei os lábios com cuidado. Minhas mãos já não tremiam. Vesti meu casaco de lã. Prendi o coque para que não ficasse nem um fio de cabelo fora do lugar. Juvenal acha que a mãe dele é uma velha inútil que vai se deixar prender em um hospício. Acha que Dona Patrícia é muito esperta, mas se esqueceram de um detalhe. Eu limpei as casas dos advogados mais importantes desta cidade por 30 anos. Eu ouvi as conversas deles enquanto lhes servia o café. Eu sei que neste país o papel fala, e eu tenho o papel. Peguei minha bolsa, pus as chaves novas, meu porta-moedas e meu celular. Caminhei em direção à porta. Antes de sair, olhei a casa mais uma vez. Estava em silêncio, mas já não era um silêncio de medo. Era o silêncio antes da batalha. Vou procurar alguém que me disse uma vez: Genoveva, se algum dia tiver problemas, me procure. Eu não esqueço de quem passou minhas camisas com tanto carinho. Abri a porta e saí para a rua. O sol bateu no meu rosto. Que se preparem. A velha louca vai sair para dar um passeio. O escritório do doutor. Ramiro não ficava em um edifício de vidro como os dos jardins. Ficava no centro histórico, em uma rua de paralelepípedos que cheirava a café torrado e a poeira de séculos. Tive que subir 2 andares por uma escada de madeira que rangia a cada passo, mas não me importei. Cada degrau me afastava mais da vítima que fui, e me aproximava mais da mulher que eu precisava ser. Ramiro me recebeu com um abraço. É um homem da minha idade, com o terno um pouco gasto nos cotovelos, mas com o olhar mais limpo que já conheci. Ele cuidou do divórcio de uma das minhas patroas anos atrás, e foi o único que me cumprimentava pelo nome quando eu servia a água. Sente-se, Genoveva, ele me disse, oferecendo-me uma cadeira de couro velho, mas confortável. O que a traz por aqui com essa cara de susto? Não disse nada no início. Minhas mãos se moveram sozinhas. Coloquei sobre a escrivaninha de madeira maciça as 3 coisas que eu carregava como se fossem pedras sagradas. Primeiro, as escrituras originais da minha casa, as de verdade, as que têm o selo vermelho e a assinatura do meu falecido marido. Segundo, as impressões das mensagens entre Juvenal e a sogra dele. E terceiro, o envelope pardo com o diagnóstico falso. Ramiro pôs seus óculos de leitura. Começou a ler em silêncio. Eu só ouvia o tic-tac de um relógio antigo na parede. Quando chegou ao papel do psiquiatra, soltou uma risada seca. Uma risada sem alegria. Filhos da mãe, ele murmurou. Me perdoe a palavra, Genoveva, mas isto é uma tentativa de sequestro legal. Querem declará-la interditada? Querem dizer que a senhora não pode decidir nem que cor de meias vestir. Ele me olhou por cima dos óculos. A senhora se sente louca, Genoveva? Não, doutor, respondi firme. Eu me sinto mais sã do que nunca. Ótimo, porque enquanto a senhora tiver este papel, ele apontou para as escrituras, e enquanto a senhora respirar e raciocinar, ninguém a tira da sua casa. Ninguém. Então, Ramiro fez algo que eu não esperava. Tirou os óculos e esfregou os olhos. Parecia cansado. Genoveva, tenho que lhe dizer algo. Antes de a senhora chegar, tomei a liberdade de fazer umas ligações. Quando me ligou, a senhora parecia muito angustiada. Então pedi um favor a um colega que trabalha no SPC. Senti um nó no estômago. O que acontece, doutor? Seu filho, Juvenal. Ele não é só um mau filho. É um homem desesperado. Ramiro abriu uma pasta em sua escrivaninha. Ele deve muito dinheiro, Genoveva. Muito mesmo. Não são dívidas de cartão de crédito normais. Ele se meteu em investimentos desses de internet, criptomoedas ou algo assim.
querendo ficar rico rápido para impressionar a família da esposa. Perdeu tudo. E o pior não é isso. Ele fez uma pausa, medindo as palavras para não me ferir, mas sabendo que eu precisava da verdade crua. Ele pediu dinheiro a gente perigosa, agiotas que não assinam promissórias, mas cobram com ameaças. Os Ferraz, a família da esposa dele, sabem disso, mas não vão soltar um centavo. São ricos só na aparência, ou simplesmente não querem arriscar o patrimônio deles por um genro tolo. Fiquei gelada. Então era isso. Não queriam me internar porque estivessem preocupados com a minha saúde. Não queriam a casa para que eu vivesse como uma rainha. Queriam a casa para dá-la como garantia aos tubarões. Meu lar, que construí tijolo por tijolo, seria o pagamento pelos erros e pela vaidade do meu filho. Senti uma decepção tão profunda que doeu fisicamente no peito. Eu teria preferido que fosse apenas ganância. Mas isto era pior. Juvenal estava disposto a me sacrificar, a me jogar no lixo, para salvar o próprio couro. O amor de mãe não vai me salvar disso, eu pensei. O amor não paga dívidas de jogo, nem detém cobradores. Só a lei pode me salvar. Faça o que tiver que fazer, doutor, eu disse com a voz embargada, mas segura. Proteja-me. Ramiro assentiu. Começou a escrever em sua máquina, redigindo um documento legal ali mesmo. Vamos levantar uma ata notarial preventiva, Genoveva, e vamos certificar em cartório que a senhora está em pleno uso das suas faculdades mentais. Com isto, qualquer tentativa de Juvenal de usar esse diagnóstico falso se transforma em fraude processual. Se ele tentar algo, vai para a cadeia. Ficamos ali por 2 horas. Assinei papéis, deixei cópias autenticadas. Ramiro me deu instruções precisas. Guarde os originais fora de casa. Se vierem, não abra. Se tentarem entrar à força, ligue para este número. É de um comandante amigo meu. E, acima de tudo, Genoveva, não tenha piedade, porque eles não terão com a senhora. Saí do escritório com a ata notarial debaixo do braço. Não pesava mais. Agora parecia um escudo de aço. Voltei para minha casa quando o sol já estava se pondo. As sombras na rua se alongavam, parecendo fantasmas. Entrei rápido, fechei o portão com chave dupla, passei o ferrolho, fui para a cozinha, peguei a câmera barata que havia comprado e a coloquei estrategicamente na janela da sala, apontando direto para a entrada principal. Conectei-a. A luz vermelha piscou. Estava gravando. Preparei um chá de camomila, embora soubesse que não me acalmaria. Arrastei meu sofá favorito, aquele de veludo verde onde costumava tricotar suéteres para Juvenal, e o coloquei em frente à porta. Sentei-me, pus o documento do Dr. Ramiro sobre as pernas, acariciei o papel. A casa estava em silêncio absoluto, mas eu sabia que o barulho estava a caminho. Sabia que o desespero de Juvenal o traria aqui esta noite. Eu o conhecia. Quando se sente encurralado, ele se torna agressivo. Que venha aqui, eu o espero. Eu não sou mais a empregada dele. Não sou mais o banco dele. Não sou mais a velha inútil. Eu sou a dona. E esta noite ele vai dar de cara na parede. Hoje era o aniversário de 10 anos do meu neto, Marcelo. Desde que o sol nasceu, eu já estava de pé na cozinha. Meus ossos doíam um pouco com a umidade da manhã, mas meu coração estava contente. Marcelo adora a feijoada que só a vovó faz. Ele sempre me diz: "Vovó, ninguém faz igual a você." Aquele toque especial de tempero que eu ponho. Então, lá estava eu, temperando a carne seca, moendo os temperos no pilão de madeira que foi da minha mãe. O cheiro de louro, de alho e de amor enchia toda a casa. Também assei um bolinho pequeno de fubá, decorado com uns confeitos coloridos que comprei no mercado. Não era um bolo de confeitaria francesa, mas era caseiro. À 1 da tarde, a campainha tocou. Tirei o avental rápido, ajeitei o cabelo e fui abrir com um sorriso, esperando ver meu neto correr para meus braços. Mas só estavam Juvenal e Lunara, e Marcelo, parado atrás deles, olhando o celular sem sequer levantar a vista. "Juvenal, filho, entrem!"
A feijoada está pronta, eu disse, abrindo o portão. Lunara nem sequer entrou. Ficou parada na soleira, franzindo o nariz como se tivesse sentido o cheiro de lixo. Usava um vestido de seda cor creme e saltos altíssimos. Ai não, Genoveva, não vamos entrar, ela disse com voz seca. Meu sorriso congelou. Como? Mas é o aniversário do menino. Preparei a comida favorita dele. Lunara soltou uma risada curta, sem graça. Olha, Genoveva, sejamos realistas. Hoje temos uma festa grande em um restaurante nos Jardins. Convidamos os sócios de Juvenal. Gente muito importante. É um evento de classe. Ela se aproximou um passo de mim, invadindo meu espaço, e me olhou de cima a baixo, percorrendo meu vestido simples e meus sapatos baixos. Você não se encaixa lá. Imagine com esse cheiro de alho e gordura impregnado na roupa. Que vergonha para Marcelo que os amigos dele vejam a avó assim. É melhor ficar por aqui. Cuide da casa, que é para a única coisa que você serve. Senti como se tivesse levado um tapa. Olhei para Juvenal, buscando apoio, buscando meu filho. Juvenal, eu disse em um sussurro. É o aniversário do seu filho. Não vai me deixar dar um abraço nele? Juvenal não me olhou nos olhos. Olhou para as pontas dos sapatos italianos e murmurou. Dá ouvidos a Lunara, mãe. Ela tem razão. É uma festa formal. Você. E você descansa. Depois a gente traz um pedaço de bolo. Eles se foram. Levaram meu neto, que nem sequer se despediu, e me deixaram ali parada na porta, com a mesa posta e o coração em pedaços. A tarde passou lenta e dolorosa. A feijoada esfriou na panela de barro. O bolinho de fubá suava sob o guardanapo de pano. Eu me sentei na cozinha, vendo a luz do dia morrer, assim como morria minha esperança. Já era noite quando ouvi o carro outra vez. Risadas altas, gritos desafinados. Vinham bêbados. Tocou a campainha insistentemente. Abri, pensando que talvez, só talvez, me trouxessem um pedaço de bolo como prometeram. Ou que Marcelo quisesse ver a avó. Mas entraram Juvenal e Lunara sozinhos. O menino não estava. Certamente o haviam deixado com a outra avó, a rica, a apresentável. Entraram cambaleando. Lunara quase caiu no corredor. De repente, parou bruscamente e farejou o ar. Uau! Ela gritou, cobrindo o nariz com a mão. Que fedor! Toda a minha roupa vai cheirar a comida de pobre. Era o cheiro da feijoada. Aquele cheiro que me custou horas de trabalho. Juvenal se encostou na parede com os olhos vermelhos por causa do álcool. Mãe, por que está cheirando tão mal? Perguntou arrastando as palavras. É a feijoada, Juvenal, a que fiz para o seu filho. Respondi com voz trêmula, mas digna. Pois joga fora, ordenou Lunara, fazendo gestos de vômito. Joga essa porcaria fora. Me dá náuseas, Juvenal. Diga à sua mãe para jogar isso fora. Não quero que minha casa cheire a pensão barata. Juvenal olhou para mim e, naquele momento, vi que não restava nada do meu filho nele. Era apenas um fantoche. Um homem vazio. Já ouviu, mãe. Joga isso no lixo. Agora. Fiquei imóvel por um segundo. Olhei a panela de barro. Olhei para as caras deles, deformadas pelo álcool e pela soberba. Não disse nada. Caminhei até o fogão. Peguei a panela pesada com as duas mãos. Estava morna ainda. Passei por entre eles. Lunara se afastou como se eu tivesse lepra. Saí para a rua. O ar da noite me bateu no rosto. Caminhei até a esquina, onde fica a guarita de segurança. Lá estava seu Beto, o vigia, comendo um pão com manteiga e sal frio. E um pouco mais adiante, sentado na calçada, estava um homem que dorme na rua, a quem todos chamam de o gato. Aproximei-me deles. Boa noite, eu disse. Seu Beto se levantou de um salto. O gato ergueu a vista assustado. Eu lhes trouxe a janta, eu disse, destampando a panela. É feijoada com carne e tem arroz quentinho. E tem uns temperos. Os olhos do homem da rua se iluminaram como se ele tivesse visto a Deus. Aproximou-se com timidez, com as mãos sujas estendidas. De verdade, mãezinha, é para nós? Sim, filho,
Comam. Eu os servi. Comeram com um gosto, com uma gratidão que me apertou a alma. O gato lambia os dedos. Seu Beto fechou os olhos ao provar. Dona Genoveva, isto é glória, me disse seu Beto. A senhora tem mãos de anjo. Deus a abençoe sempre. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Essas duas palavras, ditas por um estranho na calçada, valeram mais do que todos os anos de sacrifício pelo meu próprio filho. Um estranho valorizava meu esforço. Um estranho agradecia minha comida. Enquanto meu próprio sangue me pedia para jogá-la no lixo porque fedia. Deixei a panela ali para que terminassem. Dei meia volta e voltei para minha casa. Juvenal e Lunara já tinham ido para o quarto, batendo a porta. Entrei na cozinha. Estava vazia, só restava o aroma dos temperos. Peguei o pano e limpei o fogão. Esfreguei forte, muito forte, até que o metal brilhou. E enquanto limpava, senti que algo dentro de mim se apagava para sempre. Aquele amor incondicional, aquele instinto de mãe que perdoa tudo. Morreu naquela noite. Foi embora pelo ralo junto com a água suja da louça. Já não me doía, já não sentia vontade de chorar. Só sentia uma clareza absoluta. Eles achavam que eu era lixo, mas o lixo se tira. E amanhã? Amanhã eu ia começar a limpeza geral da minha vida. Senhoras e senhores, existe dor maior do que a de ter o seu próprio filho te proibindo de ir ao aniversário do seu neto. E ainda por cima, te obrigando a jogar no lixo a comida que você cozinhou com todo o coração? Se ainda estão me ouvindo, por favor, ajudem-me comentando o número 1 aqui embaixo para que eu saiba que ainda há pessoas que me acompanham neste caminho. A presença de vocês é o maior alento para que eu possa lhes contar a parte final desta história. Dizem que o dinheiro mal havido se vai como água, mas no caso do meu filho, se foi como uma avalanche de lama que arrastou tudo. Poucos dias depois daquele aniversário triste, a bomba estourou. Não soube por ele, claro. Soube pelas notícias e pelo Dr. Ramiro. Juvenal vinha desviando dinheiro da caixa da empresa. Desviava fundos, maquiava números, tudo para pagar as viagens à Europa, as bolsas de marca de Lunara e os jantares onde convidava toda a família Ferraz para se sentir importante. Mas a mentira tem perna curta. Uma auditoria descobriu tudo. Ele foi despedido na hora. E não só isso. A empresa lhe deu um ultimato. Ou devolvia todo o dinheiro roubado em uma semana, ou o denunciavam criminalmente, e ele iria direto para a cadeia. E sabem o que os Ferraz fizeram? Essa família tão unida e elegante deu as costas a ele. Dona Patrícia disse que não ia manchar o sobrenome dela ajudando um delinquente. Lunara, a esposa dele, disse que ela não tinha dinheiro, que tudo estava em nome dos pais dela. Juvenal ficou sozinho, encurralado como um rato. E um rato encurralado morde. Era terça-feira de madrugada, 2 da manhã. O silêncio na minha rua era absoluto. Eu estava dormindo, mas com aquele sono leve que os velhos têm quando sabemos que algo está errado. De repente, meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era o alerta da câmera da campainha. Detecção de movimento na entrada. O coração subiu à garganta. Peguei o telefone com mãos trêmulas e olhei a tela. A imagem era em preto e branco, um pouco embaçada, mas inconfundível. Lá estavam Juvenal, Lunara e um homem que eu não conhecia, magro, com um boné enfiado nos olhos e uma mochila de ferramentas. Juvenal estava suando. Via-se em seu rosto brilhante. Olhava para todos os lados, nervoso. Sussurrava algo ao chaveiro e apontava para minha fechadura nova. Estavam tentando entrar. Vinham me roubar. Não vinham pela televisão, nem pelas minhas poucas joias. Vinham pelo envelope pardo. Vinham pela escritura da casa. Juvenal precisava hipotecar meu teto para salvar o próprio couro. O chaveiro tirou umas gazuas e começou a manipular a fechadura. Clique, clique. Arranhões metálicos. O som era baixo, mas na solidão da noite soava como trovões na minha cabeça. Meu próprio filho estava violando meu lar. Senti medo. Sim, mas não aquele medo que paralisa. Senti o medo que te faz agir. Não gritei. Não acendi a luz.
Disquei o número que o doutor Ramiro tinha me feito guardar nos favoritos. Comandante Trejo. Alô? Atendeu uma voz grossa ao segundo toque. Comandante, sou Genoveva Rodrigues. Estão tentando entrar na minha casa à força. São 3 pessoas. Estão com ferramentas. Estou a caminho. Dona Genoveva, não saia. A viatura está a 2 quadras. Desliguei. Na tela do celular, vi que o chaveiro balançava a cabeça. A fechadura de segurança que seu Beto me vendeu era boa. Não abria. Juvenal perdeu a paciência. Eu o vi se transformar. O rosto dele se desfigurou de raiva. Empurrou o chaveiro e foi até o porta-malas do carro dele, estacionado em frente. Voltou com uma barra de metal, um pé de cabra. Ia arrombar a porta. Ia destroçar a madeira que meu falecido marido invernizou com tanto cuidado. Lunara cobria a boca com as mãos, mas não o detinha. Só vigiava para que ninguém viesse. Vai logo! Ouvi Juvenal sibilar lá fora. Ele levantou a barra de metal. O golpe ecoou em toda a casa. A madeira gemeu. Eu me abracei na escuridão da sala, sentada no meu sofá, rezando. Outro golpe. A fechadura começou a ceder. A porta se abriu um pouco, rangendo. Um raio de luz da rua entrou pela fresta. Entramos! Disse Juvenal, ofegante, mas não deu nem um passo, porque naquele exato instante a rua se iluminou de azul e vermelho. As sirenes não tocaram para pegá-los de surpresa, mas as luzes giratórias da viatura inundaram toda a noite. Polícia! Solte a arma! Mãos para cima! Ouvi o som metálico da barra caindo no chão. Clank. Levantei-me. Minhas pernas estavam firmes. Caminhei até a porta entreaberta. Terminei de abri-la eu mesma. A cena que vi vai ficar gravada em mim até o dia em que eu morrer. 2 policiais apontavam suas armas. Juvenal estava pálido, com as mãos para o alto, tremendo como uma folha. Lunara estava encostada na parede, chorando em silêncio, com a maquiagem escorrida. O chaveiro estava jogado no chão, rendido. O doutor Ramiro descia de seu carro particular, que acabava de chegar atrás da viatura. Juvenal me viu sair. Os olhos dele se arregalaram. Havia esperança neles. Uma esperança doentia. Ele achou que eu ia gritar, que tudo era um engano, que eu ia dizer aos policiais que ele era meu filho e que tinha permissão para entrar daquele jeito, arrombando tudo. Mãe! Ele gritou com voz aguda. Diga a eles. Diga que eu sou seu filho. Diga que perdi as chaves. Os policiais me olharam. O comandante Trejo baixou um pouco a arma e se aproximou. Senhora, conhece estas pessoas? Tem autorização para entrar em seu domicílio desta maneira? O tempo parou. Olhei para Juvenal. Olhei para o homem que carreguei no meu ventre por 9 meses, para o homem por quem quebrei minhas costas. E vi um estranho. Vi um ladrão que estava disposto a me deixar na rua para continuar vivendo uma mentira. Respirei fundo o ar frio da madrugada. Olhei o oficial nos olhos e disse as palavras mais difíceis da minha vida. Oficial. Há invasores na minha propriedade. Eles arrombaram minha porta e tentaram me roubar. Eu não lhes dei permissão para entrar. Juvenal soltou um gemido que soou como um animal ferido. Mãe, sou eu. Sou Juvenal. Faça o que tiver que fazer, oficial. Terminei de dizer e dei meia volta. Ouvi o som das algemas. Aquele som foi o final da minha maternidade e o princípio da justiça. A sala da minha casa, aquele lugar onde Juvenal aprendeu a andar, havia se transformado em um tribunal improvisado. As luzes da viatura lá fora continuavam pintando as paredes de vermelho e azul. O comandante Trejo guardou a arma, mas não as algemas. Juvenal continuava com as mãos atadas às costas, ajoelhado no tapete que eu mesma tricotei. O doutor Ramiro falava em voz baixa com os oficiais. Eu fiquei parada na frente do meu filho. Olhei-o de cima. Não havia mais soberba no rosto dele. Não havia mais gritos de dono. Só havia ranho, lágrimas e um terror que o fazia tremer como um cachorro molhado. Mãe, por favor. Ele soluçava, arrastando-se de joelhos em direção aos meus pés. Mãe, você tem que me ajudar. Se me levarem, eu morro.
Não vou aguentar na cadeia, mãe. Vão me matar lá dentro. Eu o ouvia, mas sentia que a voz dele vinha de muito longe. Por que você fez isso, Juvenal? Perguntei com uma calma que me assustava. Por que trazer ladrões para a casa da sua mãe? Por que não tenho opção? Gritou desesperado. Devo muito dinheiro, mãe. Milhões. Me meti em problemas com gente ruim. Se eu não pagar esta semana, não só vou para a cadeia. Vão me procurar. Vão me fazer mal. Eu precisava da escritura para pedir um empréstimo rápido. Era a única forma. Aí estava a verdade, nua e feia. Minha casa não era um lar para ele. Era um cheque ao portador. Era seu bilhete de saída do inferno que ele mesmo construiu, querendo brincar de rico. Olhei para o canto da sala. Lá estava Lunara, a nora perfeita. Estava sentada em uma cadeira, chorando com soluços fortes, mas meus olhos velhos veem coisas que os outros não veem. Enquanto ela secava as lágrimas com um lenço de seda, seus olhos percorriam o ambiente. Olhava o relógio antigo na parede. Olhava a cristaleira com a louça boa. Mesmo na derrota, ela estava calculando quanto minhas coisas valiam. Aproximei-me dela. Lunara encolheu-se na cadeira. Ajude-nos, Genoveva, gemeu ela. Pelo amor de Deus, Juvenal é seu único filho. Não pode deixar que ele afunde. Assine os papéis da hipoteca. É a única coisa que nos salva. Eu a olhei fixamente. Tenho uma pergunta para você, Lunara, eu disse. Ela levantou a vista esperançosa. Diga-me, sogrinha. Seus pais têm dinheiro, não têm? Moram em uma casa enorme no Morumbi. Tem carros do ano, tem terrenos em Campos do Jordão? Lunara assentiu rápido. Sim, claro. Então por que você não foi até eles? Por que não pediu aos seus pais para venderem uma das propriedades deles para salvar seu marido? O choro de Lunara parou de repente. Ela ficou calada, abriu a boca e fechou, buscando uma desculpa. Bom, é que o quê? Insisti. É que isso é diferente, Genoveva. Ela soltou, por fim, baixando a voz. O dinheiro dos meus pais é sagrado. São as economias de uma vida inteira. É o patrimônio deles para a velhice. Não podemos tocar nisso. Seria injusto deixá-lo sem segurança na idade dele. Senti como se o tempo parasse. As palavras flutuaram no ar, pesadas e tóxicas. O patrimônio dos pais dela era sagrado. A velhice deles merecia respeito e segurança. E a minha? A minha era descartável. Minha casa, sim, podia ser vendida. Minha segurança, sim, podia ser jogada no lixo. Para eles, eu não tinha direito a uma velhice tranquila. Eu só existia para ser sacrificada no altar dos erros deles. Essa frase foi o selo final. Foi o golpe que matou qualquer dúvida que me restava no coração. Olhei para Juvenal. Ele também tinha ouvido. E não disse nada. Não defendeu a mãe, apenas me olhava com olhos de súplica, esperando que eu aceitasse ser a vítima. Mais uma vez. Respirei fundo. Senti uma frieza nova no meu peito, uma clareza absoluta. Virei-me para o Dr. Ramiro e o comandante. Oficial, espere um momento. Eu disse. Juvenal levantou a cabeça. Lunara parou de chorar. Eles acreditaram que o blefe tinha funcionado. Acharam que o amor de mãe é cego e estúpido. Abaixei-me um pouco para ficar na altura do rosto do meu filho. Está bem, Juvenal. Eu vou salvar você. Ele soltou o ar, sorrindo entre as lágrimas. Obrigado, mãe. Obrigado. Eu sabia que a senhora não ia me falhar. Eu sabia que... Cale-se. Eu o cortei bruscamente. Eu não terminei. Eu vou salvar você, mas não como você pensa. E não porque você é meu filho, mas porque não quero que meu sobrenome se suje na cadeia por suas falcatruas. Levantei-me e olhei para o advogado. Dr. Ramiro, diga aos oficiais que não vou apresentar queixa por invasão de domicílio. Que os soltem. Mas Genoveva... Começou Ramiro, preocupado. Faça isso, doutor. Confie em mim. Os policiais tiraram as algemas de Juvenal. Ele esfregou os pulsos. Levantando-se com dificuldade. Lunara correu para abraçá-lo.
Já pareciam vitoriosos, já se viam com o dinheiro no bolso. Escutem-me bem os dois, eu lhes disse com voz de aço. Vão embora da minha casa agora mesmo. Mas, mãe, a assinatura, os papéis, balbuciou Juvenal. Eu disse para irem embora. Voltem amanhã às 9 da manhã em ponto. Tragam o tabelião se quiserem. Amanhã eu resolvo tudo. Amanhã eu dou a você o que precisa para não ir para a cadeia. Mas esta noite, eu quero que vão. Se não saírem em 1 minuto, eu digo ao comandante para algemá-los de novo. Juvenal assentiu freneticamente. Sim, sim, mãe. Amanhã às 9. Obrigado, obrigado. Eu prometo que vou pagar cada centavo. Eu juro. Mentira. Outra mentira. Eu os vi sair quase correndo, seguidos pela polícia. O chaveiro já tinha ido embora há tempos, perdoado por ser apenas um peão. Quando a porta se fechou, eu passei o ferrolho. O Dr. Ramiro ficou comigo na sala. Olhava-me com preocupação. Genoveva, o que a senhora vai fazer? Não me diga que vai lhes dar a casa. Depois do que aquela mulher disse, isso foi uma canalice. Caminhei até a janela, vi o carro de Juvenal se afastar. Não, Ramiro, eu não vou lhes dar a casa. Virei-me para ele. Lembra-se daquela proposta de compra que me mencionou há 1 mês? Aquele investidor que queria o terreno? Ramiro arregalou os olhos, surpreso. Sim, mas a senhora disse que jamais venderia, que esta casa era a sua vida. Esta casa já não é minha vida, Ramiro. Esta casa se encheu de fantasmas esta noite. Eu não posso mais viver aqui. Fui até a gaveta e peguei as escrituras originais. Coloquei-as na mão dele. Ligue para o comprador. Diga que eu aceito, mas tem que ser hoje mesmo. Quero o cheque amanhã às 8 da manhã, antes que Juvenal chegue. Ramiro sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de admiração. Entendido, dona Genoveva. Vou preparar tudo. Vai ser uma noite longa. Eu o acompanhei até a porta. Quando fiquei sozinha, não chorei. Fui para o meu quarto, peguei minha mala velha de debaixo da cama, abri e comecei a dobrar minhas roupas. Coloquei minhas fotos antigas, as de quando Juvenal era bebê. No fundo, eles acham que venceram, acham que me dobraram. Amanhã, quando chegarem, vão ter a surpresa da vida deles. Vou dormir um pouco. Amanhã tenho um encontro com o meu destino. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Juvenal e Lunara chegaram pontuais pela primeira vez na vida. Entraram na casa atropelando-se, com aquela urgência de quem vem buscar um prêmio. Juvenal trazia uma pasta debaixo do braço, certamente com os documentos da hipoteca que queria me fazer assinar. Lunara não chorava mais. Vinha com óculos escuros e os lábios pintados, pronta para tomar o controle. Mas eles pararam bruscamente ao cruzar a soleira da sala. A casa estava diferente. Não havia mais meus quadros de paisagens nas paredes. Não havia mais a cristaleira com as figuras de porcelana. Havia caixas de papelão empilhadas em um canto e, o mais importante, havia gente estranha. Um jovem casal estava medindo as janelas com uma fita métrica. O Dr. Ramiro estava na mesa de jantar, revisando uns papéis com um tabelião. Juvenal ficou de boca aberta. Olhou para os estranhos, depois para mim e soltou uma risada nervosa. Mãe, o que é isso? O que toda essa gente está fazendo aqui? Mande-os embora. Temos que ir ao banco para assinar o empréstimo. Estou com pressa, mãe. A senhora sabe que o prazo vence hoje. Eu estava sentada na cabeceira da mesa. Tinha minha bolsa de mão no colo e as mãos cruzadas sobre ela. Calma, Juvenal. Nós não vamos a banco nenhum. Eu lhe disse sem me levantar. Lunara tirou os óculos escuros. Seus olhos de gavião escanearam a sala. Ela entendeu antes que ele. O que você fez, Genoveva? Perguntou com um fio de voz. Juvenal se aproximou da mesa, atirando sua pasta sobre ela. Mãe, eu não tenho tempo para joguinhos. Vão me prender se eu não pagar hoje. Assine os papéis da hipoteca de uma vez. Eu apontei com o queixo para o Dr. Ramiro. Ramiro estendeu uma folha para Juvenal. Não era uma hipoteca. Leia, filho. Juvenal pegou o papel. Os olhos dele se moviam rápido, da esquerda para a direita.
O rosto dele passou de vermelho a branco em 1 segundo. Contrato de compra e venda. Data de assinatura. Há 1 semana. Ele levantou o olhar, horrorizado. Você vendeu a casa. Vendeu a minha casa. Corrigi suavemente. Vendi a minha casa, Juvenal, e não a vendi hoje. Assinei o contrato de promessa de venda há 1 semana. Quando você começou a me ameaçar. Só estava esperando o momento certo para entregá-la. E esse momento é hoje. Lunara soltou um grito abafado. Você está louca! Essa casa vale muito dinheiro. Para quem você vendeu? Com certeza te roubaram. Vendi para este casal, eu disse, apontando para os jovens que assistiam à cena com desconforto. Eles sim sabem o que custa ter um lar. Eles sim vão cuidar dela. Embora os que viveram aqui ultimamente estivessem podres. Juvenal deu um soco na mesa. O dinheiro. Onde está o dinheiro? Mãe, eu preciso desse dinheiro. Se você já vendeu, me dê o dinheiro ou eles me matam. O Dr. Ramiro abriu sua maleta. Tirou um cheque administrativo, um papel retangular que valia por 40 anos do meu trabalho. Ramiro o entregou a mim. Eu o peguei. Senti o papel frio entre meus dedos. Olhei o valor. Era muito dinheiro, mais do que eu preciso para viver meus últimos anos. Mas fiz minhas contas ontem à noite. Fiz as subtrações necessárias. Juvenal, olhe para mim. Ele me olhou, ofegante, suando. Aqui está a sua salvação. Deslizei o cheque sobre a mesa de madeira até que ficasse bem na frente dele. Juvenal o agarrou como um náufrago agarra um salva-vidas. Leu o valor. Suspirou aliviado. Deixou-se cair em uma cadeira, rindo e chorando ao mesmo tempo. Obrigado. Mãe! Obrigado, meu Deus! Com isto eu pago a dívida. Com isto eu me livro da cadeia. Mas então Lunara se aproximou e olhou o cheque por cima do ombro do marido. Fez uma careta de desgosto. Ei, espere. Esta quantia é exata para a dívida, mas não sobra nada, Juvenal. Com isto você paga o que roubou. Mas e nós? De que vamos viver? Não sobra 1 centavo para o supermercado. Nem para o aluguel do apartamento, nem para o clube. Juvenal olhou de novo para o cheque. O sorriso dele se desfez. Mãe, isto é exatamente o que eu devo. E o resto? A casa vale mais. Onde está o resto do dinheiro? Levantei-me devagar. Peguei minha bengala. Embora não precisasse tanto dela, ela me dava postura. O resto, Juvenal, é meu. Seu! Ele gritou. Para que você quer tanto dinheiro? Você é uma velha. Nós temos despesas. Temos o Marcelo. Precisamos começar do zero. Aproximei-me dele. Cravei meus olhos nos dele. Escute-me bem, porque não vou repetir. Esse cheque que você tem na mão é a sua herança. Estou dando-a em vida. É tudo o que você vai receber de mim. Com esse dinheiro, eu compro a sua liberdade. Você não vai para a cadeia. Você não vai ser um delinquente preso. Estou salvando a sua vida. Apontei o papel com um dedo firme. Pague a sua dívida. Limpe o seu nome. Mas não pense que vou sustentar você. Não pense que vou financiar seus luxos nem os caprichos da sua mulher enquanto eu como sobras. Mas, mãe... Ele tentou interromper. Cale-se. Eu levantei a voz e o silêncio na sala foi total. Cale-se e escute. Durante anos eu lhe dei tudo. Dei minhas mãos, minhas costas, minha comida e, em troca, recebi desprezo. Você me chamou de velha inútil. Pois bem, esta velha inútil acaba de salvar seu pescoço. Peguei minha mala que estava junto à porta. A partir deste momento, Juvenal, estamos quites. Você não me deve nada, e eu não lhe devo nada. Nem teto, nem comida, nem dinheiro. Acabou. Juvenal olhava para o cheque e depois para mim. Estava tremendo. Percebeu que tinha o dinheiro, sim, mas tinha perdido a mina de ouro. Tinha perdido a mãe. E para onde você vai? Perguntou Lunara com veneno, vendo que seu plano de vida confortável desmoronava. Para a rua, porque na minha casa você não cabe. Eu sorri, um sorriso tranquilo. Não se preocupe, filha. Eu não vou para a sua casa. Vou para um lugar onde as pessoas sim têm educação.
Olhei para o jovem casal, os novos donos. A casa é de vocês, garotos. Cuidem dela. Ela tem boa madeira. Embora os que viveram aqui ultimamente estivessem podres. Virei-me para o meu filho pela última vez. Adeus, Juvenal. Aproveite essa segunda chance porque terceira não vai haver. Dei meia volta. O som dos meus passos sobre o piso de madeira ecoou firme. Abri a porta. O sol da manhã bateu no meu rosto. Saí. Atrás de mim, ouvi Lunara começar a gritar com Juvenal, reclamando porque ele não tinha pedido mais dinheiro. Ouvi o inferno que estava por vir para eles, mas já não era o meu inferno. Fechei o portão atrás de mim, não passei a chave, porque já não tinha chaves. Estava na rua com uma mala e minha liberdade, e nunca me senti tão rica em toda a minha vida. O ruído das rodas da minha mala contra a calçada de cimento foi o único som que me acompanhou ao sair. Não olhei para trás nenhuma vez. Eu sabia que, se olhasse, veria a fachada da casa onde deixei minha juventude, minhas forças e minhas lembranças. Mas aquela casa não era mais minha. Agora, era apenas um edifício de tijolos cheio de ecos de gente que não me merecia. Na esquina, me esperava um táxi de ponto que eu mesma havia pedido minutos antes. Não era um carro de luxo como os que meu filho gosta. Era um carro simples, limpo, com um motorista jovem que desceu rápido para me ajudar. Bom dia, mãe. Deixe-me ajudar com isso, disse o rapaz, pegando minha mala com respeito. Obrigada. Filho, cuidado. É tudo o que eu tenho. Subi no banco de trás. O assento estava fresco e cheirava a limão. Ajeitei meu casaco, pus minha bolsa nas pernas e respirei fundo. Para onde a levo, senhora? Perguntou o taxista, olhando-me pelo espelho retrovisor. Para o residencial Los Olivos, nos arredores. Por favor. O rapaz assentiu e arrancou suavemente. Los Olivos. Não é um asilo desses tristes onde abandonam os velhos para que olhem para a parede esperando a morte. Não. É um lugar bonito. Tem jardins grandes, cheios de primaveras. Tem uma cozinha ampla onde me prometeram que posso dar aulas de culinária 2 vezes por semana. Porque é isso que eu vou fazer. Juvenal e Lunara pensam que eu lhes dei todo o meu dinheiro e que fiquei na rua. Pobres iludidos. Pensam que porque sou velha, sou tonta. O cheque que deixei para Juvenal foi grande, sim. Foi o preço da liberdade dele. Mas eu tenho minhas economias. Anos guardando cada centavo que sobrava da despesa. Anos vendendo por catálogo escondida deles. Além disso, vendi minhas joias antigas, aquelas que Lunara sempre olhava com desprezo porque não eram de marca. Tenho minha pensão, tenho minhas mãos e tenho minha dignidade. Eu vou pagar minha estadia em Los Olivos eu mesma. Ninguém vai me sustentar. Ninguém vai jogar um prato de sopa na minha cara. O táxi avançava pela avenida, afastando-se do centro, afastando-se do barulho e da poluição. De repente, meu celular vibrou dentro da minha bolsa. Eu o peguei. Na tela apareceu o nome. Juvenal. Com certeza. A euforia do dinheiro já passou, e agora Lunara está gritando com ele. Com certeza eles querem saber para onde eu fui, ou, pior, querem me pedir dinheiro para o estacionamento. Olhei o telefone. Era um aparelho velho, com a tela um pouco riscada. Não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. Depois vibrou de novo. Mensagem de Lunara. Genoveva, não seja infantil, atenda. Precisamos saber. Não terminei de ler. Baixei a janela do táxi. O ar da tarde entrou de repente, despenteando-me um pouco. Parecia bom. Tinha cheiro de liberdade. Com meus dedos, que já não são tão ágeis, mas continuam fortes, abri a tampinha do celular. Tirei o chip da operadora. Aquele pequeno pedaço de plástico que era o único fio que me prendia aos gritos deles, aos desprezos deles, às exigências deles. Segurei-o entre os dedos indicador e polegar. Olhei os carros, os edifícios, as pessoas caminhando. Apertei forte. O chip se partiu em 2. Um som diminuto, quase imperceptível, mas que para mim soou como correntes se quebrando. Joguei os pedaços pela janela,
Vi-os cair no asfalto e se perderem atrás, enquanto o táxi seguia avançando. Adeus, Juvenal. Adeus, Lunara. Adeus a Genoveva que abaixava a cabeça. Recostei-me no assento e fechei os olhos por um momento. Pela primeira vez em anos, minha coluna não doía, meu peito não doía. Senti-me leve, como se tivesse tirado um casaco de chumbo que carreguei por décadas sem perceber. O taxista me falou de novo com voz amável. A senhora parece muito contente, Céu. Vai tirar férias? Abri os olhos e sorri. Um sorriso de verdade. Não, filho, não vou tirar férias. Vou começar a viver. O carro pegou a estrada em direção aos arredores. O céu estava se pintando de laranja e rosa com o pôr do sol. Era um pôr do sol bonito, desses que dizem que o dia está acabando, mas que amanhã virá outro melhor. Eu não era mais uma mãe abnegada. Não era mais uma sogra estorvo. Não era mais uma empregada sem salário. Eu era Genoveva Rodrigues. E pela primeira vez na minha vida, o caminho que eu tinha pela frente era meu. Só meu. Passou-se um ano inteiro, desde que fechei aquela porta de madeira e joguei meu chip de telefone pela janela de um táxi. Hoje é terça-feira. As terças-feiras são meus dias favoritos aqui em Los Olivos. Dona Genoveva! Grita Lupita da outra mesa do jardim. Ponho mais tempero na feijoada ou assim está bom? Assim está perfeito, Lupita. Eu respondo sorrindo. Mas triture com vontade, que o pilão não quebra. Estou dando minha aula de culinária. Tenho 10 alunos, todos da minha idade, todos com histórias diferentes, mas com a mesma vontade de rir que eu. Aqui ninguém me chama de inútil. Aqui eu sou Dona Genoveva, a expert, a professora, a amiga. O ar cheira a primaveras e a especiarias. É um cheiro de paz. Às vezes, à tarde, o Dr. Ramiro vem me visitar. Tornou-se um bom amigo. Traz pão doce e, de passagem, me traz notícias do mundo que deixei para trás. Notícias que escuto com calma, sem que meu coração acelere. Juvenal se livrou da cadeia. Sim, o dinheiro que eu lhe deixei cobriu o rombo que ele fez na empresa. Mas dinheiro não compra reputação. No mundo dos negócios, a notícia da sua fraude correu como pólvora. Ninguém quis contratá-lo. Ninguém quis se associar a ele. E, como diz o ditado, quando a pobreza entra pela porta, o amor sai pela janela. Lunara não aguentou nem 2 meses. Assim que os luxos acabaram, assim que Juvenal teve que vender seu carro cinza e se mudar para um quartinho de fundos porque não podia pagar o aluguel do apartamento, ela pediu o divórcio. Foi uma briga feia, segundo Ramiro me conta. Lunara ficou com a guarda total do meu neto, Marcelo. O juiz foi claro. Juvenal não pôde comprovar renda estável. Não tem emprego fixo. Agora faz entregas em um aplicativo e ajuda em uma oficina mecânica. Lunara alegou que ele não podia sustentar o menino e ganhou. Agora, meu filho, o que se envergonhava da minha pobreza é mais pobre do que eu fui jamais, porque eu era pobre de dinheiro, mas rica em dignidade. Ele agora não tem nem uma coisa, nem outra. Vive só, come só e paga os erros dele sozinho. Ontem à tarde, enquanto regava meus vasos perto da entrada principal do residencial, vi uma sombra do outro lado da grade. Era ele. Estava parado na calçada. Vestia uma jaqueta que lhe ficava grande e parecia mais velho, mais cansado. Tinha as mãos nos bolsos. Ele me viu. Nossos olhares se cruzaram através dos grades pretos. Esperei para ver se gritava. Esperei para ver se me cobrava ou se me pedia perdão. Houve um momento, um segundo apenas, em que vi que ele tirava uma mão do bolso e agarrava as grades. Abriu a boca como se fosse dizer mãe. Mas então uma das minhas colegas, a Dona Rosa, se aproximou de mim, rindo, e me pegou pelo braço. Venha, Genoveva, que o café vai esfriar, ela me disse. Eu sorri para Rosa. Juvenal viu isso. Viu que eu estava bem. Viu que eu tinha uma vida onde ele já não era o centro do universo. E ele sentiu vergonha. Mas desta vez, não foi vergonha de mim. Foi vergonha de si mesmo. Soltou as grades, baixou a cabeça e deu meia volta. Eu o vi se afastar,
caminhando devagar, arrastando os pés, ficando pequeno até desaparecer na esquina. Não senti alegria ao vê-lo assim. Uma mãe nunca se alegra com a dor de um filho, mas também não senti culpa. Muita gente, se ouvisse esta história, diria que sou uma mulher dura. Diriam que sou cruel por vender a casa e deixá-lo à própria sorte. Diriam que uma mãe deve se sacrificar até o último suspiro. Mas eu lhes digo que estão errados. Eu não abandonei meu filho. Eu fiz algo muito mais importante. Eu o obriguei a crescer. Eu lhe ensinei, mesmo que tarde, que as ações têm consequências. Eu lhe ensinei que o respeito não se herda, se ganha. E, sobretudo, lhe ensinei que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de pisar em outro ser humano, mesmo que esse ser humano seja quem lhe deu a vida. Eu não perdi um filho naquele dia em que troquei as fechaduras. Naquele dia, eu recuperei a Genoveva. Muitos passam a vida inteira sendo pais, esposos, empregados, e se esquecem de quem são eles mesmos. Eu estive a ponto de cometer esse erro. Estive a ponto de morrer sendo a velha inútil que eles acreditavam que eu era. Mas eu acordei. Hoje, enquanto vejo o sol se pôr sobre o jardim, tomo meu café tranquila. O café tem um sabor melhor quando a gente o paga com o próprio dinheiro e o bebe na própria paz. Não sei se Juvenal voltará algum dia. Se voltar, e se voltar com respeito, talvez eu o convide para uma xícara. Mas a porta da minha vida já não está aberta de par em par para quem quiser vir sujar meu chão. Essa porta tem chave, e a chave sou eu quem tem. E pela primeira vez em 68 anos, posso dizer com orgulho que estou vivendo para mim. Obrigada por me escutar. Obrigada por caminhar comigo neste trilho de pedras e espinhos que, no final, me levou às flores. Eu sou Genoveva Rodrigues e não sou inútil. Eu sou livre. E vocês, o que acham? Dona Genoveva fez bem em fechar essa porta para sempre? Ou vocês teriam agido de outra forma se estivessem no lugar dela? Por favor, compartilhem o que pensam aqui embaixo nos comentários. Acreditem que eu leio cada uma das suas mensagens e a opinião de vocês me importa muito. Se esta história tocou seu coração ou o fez refletir sobre a vida, não se esqueçam de me dar um curtir. Compartilhem-na com seus entes queridos e se inscrevam no canal para não perderem nenhum dos nossos próximos relatos. Nos escutamos na seguinte história. Nós somos Histórias do Suspiro, compartilhando relatos para acompanhá-los ao longo dos anos e ajudá-los a reencontrar a paz e a fortaleza na alma.